Olá, então vamos dar continuidade à aula de limites, tá? Só que agora na seção 1.3, falando de limites no infinito. O que vem a ser limites no infinito? Mais propriamente, limites no infinito nada mais é do que a gente de novo ter essa notação de limite de uma função, tá? Tender a algum valor, eu coloquei como L ali, por exemplo, tá? Mas, na verdade, não, x não tende a um ponto A, mas sim a mais ou menos infinito. Ou seja, x vai tender a valores muito grandes, tá? E, obviamente, eu, de novo, vou procurar x os valores no eixo x, e o que eu vou ter como resposta seria um valor no eixo y, tá? Mas, basicamente, a ideia é essa, a gente procurar valores, tá? Procurar acertar, ou melhor, procurar aumentar cada vez mais ou diminuir cada vez mais os valores para que a gente possa encontrar uma resposta ou entender o comportamento da função quando ela tende a mais ou menos infinito. Então isso é, na nossa definição, para nós nesse momento, isso é limites no infinito. Tá? Primeiramente, para entender um pouco, eu acho mais fácil a gente começar com um gráfico de uma função muito simples. Tá? Uma função, uma hipérbole, na verdade, que tem a notação, ou a definição, melhor dizendo, 1 sobre x, tá? O f de x igual a 1 sobre x, como está escrito aí. Tá? Então ela tem esses dois pedaços de curva, tá? Que seriam a função. Se a gente for avaliar essa função para alguns valores de x, eu escolhi propositalmente alguns valores, tá? Vamos pensar no valor 1. O valor 1, se eu levo ele na função, ele me devolve em y o valor 1. Tá? Então, seja 1 sobre 1 dá 1, e é isso que está escrito ali. Se eu começar a aumentar esses valores, vamos supor que eu tente agora ver o que acontece quando x é igual a 2. Enquanto x é igual a 2, eu vou para a função, ela vai me devolver um valor que vai ser exatamente 1 meio, porque 1 sobre 2 vai dar 0,5, tá? Ou 1 meio, tanto faz. Se eu aumentar um pouco mais agora, vamos pensar em 5, tá? E levar isso na função, o valor vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser 1 sobre 5 ou 0,2, tá? E assim por diante. Me parece claro por esse desenho que, na medida que eu for aumentando esses valores de x, os valores de y estão diminuindo. Primeiro, 1, 2 e 5, respectivamente, me deram 1, 1 meio e 1 quinto, ou 1, 0,5 e 0,2. Tá? De maneira que eu posso tentar fazer uma tabela bem como essa que está escrita aqui. Tá? Então, se a gente colocar aqui na coluna da esquerda os valores de x, os três primeiros são os valores que eu mostrei no gráfico, tá? E na coluna da direita os valores da função propriamente, ou seja, 1 sobre x. E a gente entende o comportamento de que quando o x cresce muito, tá? Eu coloquei 1, 2, 5, 10, 100 e 1000, tá? Os valores são respectivamente 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.01 e 0.001, ou seja, eles diminuem muito. Mas em nenhum momento esses valores vão chegar a zero, tampouco vão passar de zero. Eles vão se aproximar de zero. De maneira que se eu tentar entender qual é o limite dessa função aqui, basta que eu olhe para valores muito grandes, pesquise isso na função, ou o comportamento dela, ela está tendendo a zero, e olho para o valor de y para onde eles estão indo, ou para o eixo y, melhor dizendo, e eu vejo que eles estão indo para zero, para concluir que de fato, né, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, ou seja, o primeiro limite quando x tende a infinito que nós estamos estudando, ele está tendendo a um valor, e esse valor é zero. Tudo bem? De quebra, a gente tem uma seguinte definição. Se eu colocar uma linha pontilhada exatamente em cima do eixo x, e eixo x é sinônimo de y igual a zero, ou seja, eu vou descobrir que essa reta pontilhada vai ser a reta y igual a zero, e ela vai ser aquilo que a gente chama de assíntota horizontal. Até então a gente tinha visto somente a assíntota vertical. Essa é a primeira vez que aparece a definição de assíntota horizontal, ou seja, a função tende assintoticamente àquele valor, tá? Mas é um valor, ou melhor, uma função, uma reta horizontal nesse caso. Tudo bem? Se eu analisar, vou um pouco mais rápido agora, porque eu acho que a gente já entendeu. Se eu analisar os valores agora de x para x tendendo a menos infinito, tá? Esses valores estão colocados na coluna da esquerda e as respostas, os respectivos valores aplicados na função, são colocados na coluna da direita. Tá? Como essa função é a função 1 sobre x, ela vai ser exatamente igual aos valores da anterior, só que com o sinal trocado, né? Porque 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Ou seja, vai dar os mesmos valores absolutamente falando, mas com o sinal negativo. Tá? Então aqui eu vou direto para a definição. Né? Eu sei que dá para ver no gráfico que limite de 1 sobre x, quando x tende agora para menos infinito, também vai para zero, porque se eu olhar pela esquerda os valores, eu procuro na função, e de novo eu vejo que está tendendo a zero, e eu posso assumir agora que 1 sobre x, ou melhor, limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito é zero. Tudo bem? E de quebra novamente, né, nós temos uma assíntota horizontal que acontece em y igual a zero. Tá? Então aí está a nossa definição de assíntota horizontal. Falando um pouquinho de assíntota, tá? Já que se eu tentar fazer com que os valores de x
tendam a mais ou menos infinito e obter uma resposta, um valor fixo, que eu chamei de L lá no começo, e que nesse último exemplo foi 0, poderia ser 2, 3, menos 5, tanto faz, tá? Se for um valor fixo, esse valor fixo vai representar uma assíntota. Então tem um gráfico de uma função qualquer aqui, que tem um pico negativo ali no começo, depois ela sobe de novo, depois ela desce, só que ela desce tendendo a algum valor. Então essa tendência aqui, se é que ela tende a algum valor, ela vai ser explicada ou vai ser mostrada quando eu fizer o cálculo do limite dessa função, que eu ainda não sei quem é, uma função qualquer, quando x tende a mais infinito, por exemplo. E se for um valor fixo que eu vou chamar de L, quer dizer então que vai existir uma assíntota horizontal exatamente em L. Então assim estaremos definindo y igual a L como sendo uma assíntota horizontal. Só para relembrar um pouquinho, uma função aqui é uma função tá, bem definida, poderia ser, por exemplo, 1 sobre x menos 2 tudo ao quadrado, mas só para dar um exemplo do que seria uma assíntota vertical, a gente já sabe, mas de qualquer forma é bom falar novamente para que fique diferenciado. Tá? Então, assim, se eu tender agora a função a um valor A, um valor fixo, não a mais ou menos infinito, e por algum motivo der mais ou menos infinito, no caso desse gráfico está dando mais infinito, eu vou ter aquilo que eu chamo de assíntota vertical. E a equação, ou melhor, essa assíntota vai passar em A, tá? Porque quando o x tende a A pela direita ou pela esquerda, está dando mais infinito. E aqui nós temos a equação dessa assíntota vertical, que é x igual a A. Tudo bem? Então, só para diferenciar um pouquinho. Pode ser, pegar um terceiro gráfico aqui, como exemplo, que uma função tem as duas coisas, uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Por exemplo, esse caso aqui, se eu tender f de x quando x tende a A, aqui a resposta for mais infinito, eu sei que em A, o A ali, né, está marcado no ponto, bem onde está o gráfico ali, eu terei uma assíntota vertical definida por x igual a A. Tá? O que não é nenhum problema, não é nenhum absurdo, a gente já sabia que isso poderia acontecer. Mas nesse gráfico em especial, se eu fizer limite de f de x tendendo agora a mais infinito, por exemplo, e obter um valor L fixo, como é o caso desse gráfico, quer dizer que eu vou ter uma assíntota horizontal também. Além da vertical, eu posso ter uma horizontal na mesma função, que obviamente passa em L, e que obviamente essa assíntota é y, ou a equação dessa reta assíntota horizontal é y igual a L. Tudo bem? Então é possível que eu tenha ambas em um único gráfico. Só para definir de uma maneira um pouquinho mais geral a situação das assíntotas, a gente vai aplicar ou vai estudar isso com mais detalhes nas próximas aulas, mas vamos desde já colocar aqui uma definição. Quando f de x, ou quando o limite, perdão, de f de x tende a A, tá? E por algum motivo dá mais ou menos infinito, aqui eu coloquei só mais, não poderia ser menos, tá? Eu terei uma assíntota vertical. Tá? E essa assíntota vai ser definida por x igual a A, ou seja, esse A que eu estudei, ou melhor, o valor de x para o qual eu tendi, ele vai ser o valor da assíntota vertical. Por outro lado, se a gente pensar um pouquinho diferente, não muito, mas limite de f de x agora tendendo a mais ou menos infinito, e por algum motivo der um valor fixo L, tá? Repare que aqui o valor fixo é na resposta, e antes o valor fixo era para onde x tendia. Nesse caso eu vou ter uma assíntota horizontal, e a definição dessa assíntota horizontal é y igual a L. Tá? Então, a assíntota vertical é x igual a alguém, a assíntota horizontal é y igual a alguém. Então, onde estão esses alguém? Esses alguém são os valores fixos que aparecem. No caso do f da assíntota vertical, primeiramente, esse valor fixo é o valor fixo que aparece quando x tende a esse valor fixo. E no caso da assíntota horizontal, esse valor fixo é a resposta. No exemplo que a gente viu anteriormente, da assíntota horizontal, esse L era zero. Eu fiz limite daquela função tender a mais e menos infinito. Em ambos os casos deu zero. Então, y igual a zero, naquele caso, é uma assíntota horizontal. Aqui nós estamos vendo de maneira mais geral. Tudo bem? Seguindo, vou colocar aqui alguns gráficos para que a gente possa entender o limite, ou melhor, o comportamento dessas funções quando x tende a mais ou menos infinito. Então, o primeiro gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a x, ou aquilo que a gente chama de reta identidade. Essa reta está descrita mais ou menos não, perfeitamente como está aí no gráfico, tá? E se a gente pensar em valores de x que aumentem segundo essa seta verde, eu vou olhar para a função, tá? E ela vai crescer indefinidamente. E, obviamente, os valores de y também crescem. Tá? Eu não preciso de nenhuma tabela para entender que, nesse caso, o limite de x, quando x tende a mais infinito, vai dar mais infinito. E, nesse caso, por mais infinito ali na resposta não ser um valor fixo, não se trata, ou não teremos, nesse caso, aquilo que a gente chamou de assíntota horizontal. Tá? Se eu agora, por outro motivo, vou pegar uma função, tá? Não tão parecida, mas uma nova função, tá? X ao cubo, tá? Que a gente também conhece.
Se a gente estudar o que é o x ao cubo, ou tentar lembrar dessa função, ela tem mais ou menos esse comportamento, e se eu tender para valores muito grandes, ou melhor, para x tendendo a infinito, tá? Eu vou olhar para essa função e eu vou ver que ela também cresce indefinidamente. Tá? E aqui até pelo comportamento dela parecer que ela tem uma assíntota vertical, tá? Ela não tem, tá? Só para que fique claro. Mas de qualquer forma sempre é bom falar. Então o limite de x ao cubo, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Tudo bem? Se a gente fizer os mesmos cálculos, voltando a f de x igual a x e olhando para aquela seta verde da esquerda, fazendo com que x tenda a menos infinito agora, eu também posso procurar na função e eu também vou ter uma resposta. E a resposta de x, nesse caso, a função f de x, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. O mesmo eu posso fazer para a função da direita, x ao cubo, tá? Tender para valores muito pequenos, e eu vou ver que ela diminui. E obviamente também diminui em y, tá? E aqui o limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, é menos infinito também. Repare que, independente dessas duas funções, tá? X ou x ao cubo, as respostas foram respectivamente as mesmas. Quando x tende a mais infinito, a resposta foi mais infinito. Quando x tende a menos infinito, a resposta foi menos infinito. Não foi à toa que eu coloquei essas funções juntas na mesma tela. O que eu queria com isso? Identificar que essas funções pertencem à mesma família, tá? Como eu já tinha comentado com vocês. Então, por exemplo, aqui, se a gente pensar em x na quinta, x na sétima, são funções que são parecidas, e eu já digo agora, elas vão ter os mesmos limites quando x tende a mais ou menos infinito, tá? Então, são famílias. Assim como eu posso também analisar outro tipo de famílias de função. Por exemplo, x ao quadrado, tá? Função conhecida da gente, uma parábola. Se a gente fizer com que os valores de x tendam, tá, para valores muito grandes, a gente olha na função, vê o que está acontecendo em y, está crescendo indefinidamente, e a gente tem a resposta que quando x tende a mais infinito, x ao quadrado também tende a mais infinito. Tudo bem? Se eu pegar outra função, tá, ou seja, x na n com n par, vocês já entenderam aqui, anteriormente era x na n com n ímpar, e tentar traçar o gráfico dela, que é um gráfico muito parecido, tá, só cresce um pouco mais rápido, e olhar para valores muito grandes de x, olhar para onde a função está indo. Essa função vai para valores muito grandes também em y, e eu posso admitir aqui que a resposta do limite de x na 4 ou x na quarta, quando x tende a mais infinito, também é mais infinito. Até aí está tudo igual aos anteriores. A diferença é que quando eu olhar, voltando para x ao quadrado, quando eu olhar para valores negativos, ou x tendendo a menos infinito, eu olho para a função e eu vejo que ao invés dela descer, como ela descia antes, ela cresce, ela sobe indefinidamente. Eu vou poder afirmar que aqui o limite de x ao quadrado quando x tende a menos infinito é mais infinito, e não menos infinito como era as anteriores. Tá? O mesmo vai acontecer com x na 4. Eu vou para a esquerda, vejo onde está a função, vejo que cresce, e eu tenho a conclusão de que x na 4, quando x tende a menos infinito, deu mais infinito. Então agora a gente pode olhar para essas duas funções e ver que elas têm as mesmas respostas, mas estas respostas diferem das duas anteriores. Então nós temos famílias de funções, a gente pode colocar numa grande família, que é a família de função x na n, mas uma família que tem comportamento igual quando n é par, e outra família que tem comportamento igual quando n é ímpar. Tá? Exatamente o que a gente acabou de ver nessas últimas duas telas. De uma maneira geral, a gente pode assumir o seguinte, olha, se f de x for igual a x na n, ou seja, essa grande família que eu falei para vocês, existem duas possibilidades. Tá? A primeira é que x tenda a mais infinito. E x tendendo a mais infinito, independente de quem é aquele n, a resposta vai ser mais infinito. Tudo bem? Por outro lado, eu posso ter o fato de que x pode tender a menos infinito. E aí nós temos uma grande diferença. Aí vai depender desse n ser par ou ímpar. A gente pode definir da seguinte maneira, olha, se esse n for par, vai para mais infinito. Se esse n for ímpar, vai para menos infinito, como está definido bem ali, com aquelas chaves, como se fosse uma função por partes. Eu tenho duas respostas que dependem do valor de n, se n é par ou se n é ímpar. Tudo bem? Então, assim, de uma maneira geral, não tem como a gente não acertar o limite desse tipo de função. É muito simples, tá? Então, x na n para qualquer n é muito fácil quando x tende a mais infinito, ou menos infinito também. Vou pegar alguns exemplos, tá? Vamos começar por esse seguinte exemplo. Olha, limite de x na 5, quando x tende a mais infinito. Aqui, quando x tende a mais infinito, independente de ser par ou ímpar, a gente vai olhar para esse cara, nesse caso, ele é ímpar, mas tudo bem, a resposta vai ser mais infinito. Se eu olhar para a mesma função, x na 5,
olhando para o expoente, sabendo que ele é ímpar, mas agora eu tenho que tomar um cuidado e eu tenho que de fato ver se ele é ímpar, porque o x tende a menos infinito, eu vou ver que a resposta aqui é menos infinito. Tá? Se esse fosse um expoente par, seria mais infinito a resposta. Seguindo, vamos pegar uma outra função, tá? Da família das potências pares agora, x na 8. Se eu olhar para o expoente, obviamente é um expoente par, nem precisava, porque aqui x tende a mais infinito, a resposta já seria mais infinito. Mas, quando eu me perguntasse, olha, o que aconteceria com x na 8 quando o x tende a menos infinito, por este expoente ser par, a resposta seria mais infinito e não menos infinito. Tá? Como foi visto nos dois exemplos de cada uma das duas famílias. Vou pegar um exemplo um pouquinho diferente, tá? O que esse exemplo tem de diferente? Na verdade, ele tem um 2 vezes o x ao cubo, tá? O que isso quer dizer, basicamente? Esse 2 quer dizer a seguinte coisa: existe um número multiplicando um x ao cubo. Se fosse só o limite do x ao cubo, obviamente eu saberia a resposta. Então o que a gente tem para fazer aqui? A primeira coisa, bom, tu pode identificar o expoente, de fato tu sabe que ele é ímpar. Se não tivesse aquele 2, tu já saberia a resposta, mas existe aquele 2. Então existem duas maneiras de pensar aqui. A primeira maneira de pensar é a gente usar aquilo que a gente já sabe. Olha, limite de um produto, se eu enxergar 2 vezes x ao cubo, o limite de um produto é o produto dos limites. E o limite de 2, por ser uma função constante, é 2, e bastaria que eu fizesse duas vezes o limite de x ao cubo. Como eu já sei o limite de x ao cubo por tudo aquilo que a gente acabou de ver, a resposta seria 2 vezes mais infinito. Agora pensa numa coisa muito grande, positiva, que seria o mais infinito, multiplicada por 2, vai ficar maior ainda, né? Então não muda a minha resposta. A minha resposta aqui é mais infinito. Tudo bem? Outra maneira de pensar, nesse mesmo exemplo, mesmo exercício, seria eu pensar graficamente no que acontece. Olha, eu conheço o gráfico de x ao cubo. Será que eu conheço o gráfico de 2 vezes x ao cubo? É claro que a gente conhece o gráfico de 2 vezes x ao cubo. Eu vou multiplicar por 2 e esse gráfico vai ser um gráfico que cresce mais rápido, ou seja, para cada valor de x ao cubo ele vai ser duas vezes aquele cara. Então eu estou vendo aqui, analiticamente ou graficamente, que tanto quando o x cresce ou quando o x decresce, o comportamento de 2x ao cubo é igual ao comportamento de x ao cubo. E se x ao cubo vai para mais infinito, bom, 2x ao cubo também vai para mais infinito. O mesmo pode acontecer, ou vai acontecer, melhor dizendo, quando eu analisar no menos infinito, mesmo que eu tenha uma potência ímpar, eu saiba o comportamento desse cara, eu também sei que isso vai ser menos infinito. Por quê? Porque eu posso de novo separar, ou eu posso também pensar graficamente, como está escrito nessas duas opções que eu apresentei. Vou pensar numa um pouquinho mais complicada. Tá? Então, de novo, eu tenho x ao cubo, eu tenho uma função ali que é menos 4x ao cubo, mas tendendo a mais infinito. Então, a primeira maneira que eu posso fazer, ou a primeira coisa que eu posso identificar é o expoente, já sei que é ímpar, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que, bom, a primeira maneira de pensar é aquela. Faço o limite do produto ser o produto dos limites, tá? E aí o limite de menos 4 é menos 4. E aí eu tenho, na verdade, simplesmente cuidar ao fato que aquele menos 4 ele vai multiplicar o limite de x ao cubo, quando x tende ao infinito, a mais infinito. E esse limite eu já sei, esse limite é mais infinito. Só que menos 4 vezes mais infinito é alguma coisa que vai para menos infinito. Porque alguma coisa muito grande multiplicada por um fator negativo, essa alguma coisa muito grande com valor positivo multiplicada por alguém negativo, vai me dar alguém negativo. Então agora vai para menos infinito. Então eu tenho que cuidar esse seguinte detalhe quando eu faço essa conta, mas não é nada demais. Ou ainda, eu posso novamente pensar no gráfico. Conhecendo o gráfico de x ao cubo, eu também sei o gráfico de menos 4x ao cubo, que é 4 vezes esse gráfico, só que com um fator negativo ele vai inverter as pontas e ele vai ter esse comportamento aqui. E aí, claramente, quando o x tende a valores muito grandes ou x tende a mais infinito, isso vai para menos infinito, como eu estou vendo naquele gráfico ali. Mas eu também já sabia pela conta. Tudo bem? E aí também ficou fácil fazer o limite quando x tende a menos infinito. Tá? Nesse caso vai ser mais infinito. O que aconteceria, tá? Todos esses casos foram casos em que a gente pegou uma única parcela. Eram polinômios, tá? Mas polinômios com uma única parcela. Polinômio com uma única parcela, na verdade, é um monômio, tá? Então aqui fica claro, né, que polinômio completo são aqueles polinômios que, dado o grau dele, existem tantas parcelas quanto o grau, né, mais um. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso é um polinômio com três parcelas, tá? Ou seja, o grau dele mais 1. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um polinômio completo, tá? Vamos pegar um polinômio de grau 3, porém completo, ou seja, ele existe
Existem 4 parcelas, tá? Essas 4 parcelas são monômios, tá? A gente chama de monômio 1, monômio 2, monômio 3, e cada um desses monômios, tá, depende de um grau. Então o primeiro tem grau 3, o segundo grau 2, o terceiro grau 1, e o outro é linear ou grau 0, tá? Como se eu imaginasse a última parcela como 1 vezes x na zero, que é 1. 1 vezes 1 é 1. Tá? Então o que eu faço quando eu tenho essa configuração de um polinômio completo? Tá? A primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que esse é o meu p de x, ou aquilo que eu chamei de polinômio completo, e eu posso, vou fazer isso uma única vez, analisar os valores de cada um desses monômios, tá? E ver o que isso influencia na minha conta. Por exemplo, se eu pegar x tendendo a 1, depois a 10, 50, 100, 200, 500, ou seja, eu estou fazendo x tender a mais infinito, crescer indefinidamente, e se eu analisar na primeira coluna x ao cubo, na segunda 2x quadrado, na terceira menos 3x, depois 1 e depois p de x, as 3 colunas que estão definidas, ou melhor, as 4 colunas, perdão, que estão definidas depois da primeira coluna, são colunas dos monômios, tá? Então, cada um dos monômios tem um valor para cada valor de x, tá? Tirando 1, que em 1 não tem x, então vai ser sempre 1 aquela coluna. E depois vai ter, obviamente, se eu quiser, para cada um daqueles valores x, lá na última coluna eu vou ter o valor do polinômio em si, né? Por exemplo, se eu aplicar 1 no lugar de p de x, bom, vai dar aquilo ali. Se eu aplicar 10, vai dar aquilo lá, e assim por diante. Então, eu convido vocês a olharem com muito detalhe, tá? Para todas essas colunas, mas por olhar em especial para a coluna do monômio x ao cubo. A coluna do monômio x ao cubo, obviamente ela cresce muito, porque tu está pegando os valores de x e aplicando eles, elevando eles ao cubo, tá? Mas eu tenho certeza que vocês notaram, tá, a comparação, ou melhor dizendo, a similaridade dos valores da coluna x ao cubo com os valores de p de x. Em outras palavras, quando o x cresce muito, o comportamento do monômio x ao cubo ele é muito similar ao comportamento do polinômio todo, que é o p de x. Ah, mas e os outros fatores? Os outros fatores mudam sim os valores, tanto que se a gente pegar as 4 colunas e somar, eu vou chegar na coluna do p de x, mas o que importa mesmo, quem mais domina, entre aspas, esses valores, ou a escolha desses valores como um final, é a coluna do x ao cubo. E a gente chama isso, esse x ao cubo, de monômio dominante. Ou seja, o monômio é aquele que tem a maior potência, e obviamente quando os valores de x forem grandes, e serão grandes, porque nós estamos fazendo x tender a mais infinito, esses valores, né, de x ao cubo vão ser muito próximos dos valores de p de x. Quer dizer, então, que o comportamento do monômio dominante, ou melhor, o comportamento do x ao cubo, é muito similar, se não quase igual, ao comportamento de p de x, que é o polinômio inteiro, quando o x é muito grande. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que o limite, quando o x tende a mais infinito, e só quando o x tende a mais ou menos infinito, de um polinômio inteiro, a gente vai poder concluir que esse limite vai ser a mesma coisa do que nós considerarmos apenas o seu monômio dominante. Só que esse monômio dominante, nesse caso x ao cubo, é um valor que a gente já sabe a resposta. A gente acabou de fazer agora há poucas telas atrás. Então o limite de x ao cubo quando o x tende a mais infinito, adivinha? Esse eu já sei. Então eu posso assumir que o limite de todo aquele p de x é igual ao limite do monômio dominante? Sim, e nesse caso, mais infinito. Tudo bem? Se eu pegar agora e testar para um mesmo polinômio, só que agora tentando valores, ou fazendo com que os valores de x diminuam indefinidamente, ou seja, tendendo a menos infinito, este mesmo polinômio p de x, analisar a tabela, eu vou ver de novo que a coluna do monômio dominante é muito similar à coluna do polinômio inteiro. Então esses valores são muito similares e eu vou chegar na conclusão, eu posso fazer isso, que o limite de todo aquele polinômio é exatamente igual ao limite do monômio dominante. O monômio dominante, para que fique claro, é sempre aquele monômio que tem a maior potência. Tá? E eu também já sei o limite disso, isso vai para menos infinito, porque o limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. O que eu estou querendo salientar aqui é que nem sempre, ou melhor, nunca, a gente vai precisar fazer essa tabela, ou realizar, ou fazer as contas para vários valores, tanto dos monômios quanto do polinômio final. Basta que a gente entenda que é um polinômio e a gente reconheça quem é um monômio dominante. Como eu vou tentar resumir aqui. Então imagina aqui que a gente tem um polinômio qualquer, de grau n, tá? Um n pode ser 5, 10, 20, 200, não interessa. E eu estou perguntando o limite quando o x tende a mais ou menos infinito. Então, não sei. O que eu vou fazer? Bom, dado tudo que eu acabei de falar, eu vou olhar para esse cara. Esse cara quem é?
é um monômio dominante. Repare que o monômio dominante pode ser que tenha um coeficiente vezes x na n, tá? Os exemplos anteriores tratavam de um monômio dominante que era x ao cubo. Quem é o coeficiente? O coeficiente é 1. 1 vezes x ao cubo vai dar x ao cubo. Mas poderia ter sido 2x ao cubo. Tá? Então esse é o monômio dominante, aquilo que a gente definiu como monômio dominante. Sabendo disso, a gente sabe o quê? A gente sabe que o limite, tanto para mais ou para menos infinito, de todo aquele polinômio completo vai ser simplesmente o limite daquele monômio dominante. Basta que eu olhe para o monômio dominante e ponto final. Eu não preciso mais me preocupar com tabela, com nada. Alguns exemplos aqui, só para a gente terminar essa aula aqui. Então, se eu pegar o primeiro exemplo, tem uma parábola, tá? E eu vou fazer com que x tenda a mais infinito, tá? Preciso fazer uma tabela, preciso analisar os valores, não precisa fazer nada. Quem é o monômio dominante? Os valores é a potência de x que tem o maior grau, né? O x com a potência maior. Então, aqui nesse caso é x ao quadrado. Então, basta que eu entenda que esse cara aqui é o monômio dominante e que, obviamente, analisar o limite de todo este polinômio, tá? Quando x tende a mais ou menos infinito, neste caso mais infinito, é simplesmente analisar o limite do monômio dominante. Nesse caso eu já sei, é mais infinito. Tá? Se você pegar um outro exemplo, tá? X na 4 menos 2x quadrado menos 8. Tá? Agora eu vou fazer a menos infinito. Tá? Não interessa, menos infinito, mais infinito tem que ser ao infinito. Tá? Quem é o monômio dominante? É aquele valor de x que tem a maior potência, então é x na 4. Então basta que eu analise o limite de x na 4 quando x tende a menos infinito. Nesse caso também dá mais infinito, porque eu já sabia disso, mediante o que a gente viu nas telas anteriores. Terceiro exemplo. Aqui está um pouquinho diferente, mas nada tão absurdo. Na verdade, a gente tem um polinômio de grau 6, tá? Ou melhor, o maior grau é 6. E a gente vai de novo, sabendo que o limite vai para mais ou menos infinito, neste caso vai para mais, a gente vai analisar quem é o monômio dominante. Quem é o monômio dominante é aquele que tem a maior potência. Só não esqueçam que ele pode vir junto com um coeficiente. Esse coeficiente é 3, tá? O coeficiente dos dois anteriores era 1, e aí parece que não tem, tá? Mas o coeficiente nesse caso aqui do exemplo 3 é 3. Então o limite disso é a mesma coisa que analisar todo o monômio dominante. É 3 vezes x na 6, tá? Não vai mudar muito, a gente sabe que 3 vezes x na 6, quando x tende a mais infinito, é mais infinito também. Por último, tá? Um outro polinômio, um outro grau, e a gente vai fazer a mesma coisa, sabendo que o limite de x vai para mais ou menos infinito, a gente vai analisar quem é o monômio dominante, que nesse caso vem a ser menos 2x ao cubo, tá? E menos 2x ao cubo, bom, então vamos analisar um limite de menos 2x ao cubo quando x tende a mais infinito. E neste caso é menos infinito. Tudo bem? Por que é menos infinito? Se fosse só x ao cubo seria mais, mas tem aquele menos 2 que vai fazer ou inverter o gráfico ou separado. Posso pensar como limite de menos 2 vezes o limite de x ao cubo e eu vou chegar na conclusão que é menos infinito. Tudo bem? Era isso por hoje.